Agora, a diretoria do Vasco emite ali, né, nos bastidores, que não vai se manifestar sobre a acusação do Zé do Táxi, que não tem nada para falar em relação a isso. E para mim, cara, o único problema disso tudo, para mim o único problema disso tudo mesmo, é por que não fala, gente? Tá dando margem para várias coisas, tá dando margem para muitas situações. Teve aquele caso do Jean Davi, né, aquele jogador baixinho do Chile, que quando saiu daqui falou que tinha que pagar para ser relacionado no Vasco. Então agora vão ligar um monte de coisa. O porquê que o Pedrinho não vem a público esclarecer isso? Cara, mostrar isso. Ninguém tem nada a ver com a vida dele. Cara, mas ele é uma pessoa pública. Ele é presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Em ano eleitoral, muitas coisas vão pipocar. E isso afeta o time, afeta os jogadores, afeta o elenco, afeta o Vasco, afeta a credibilidade. E aí o que mais me incomoda nessa gestão, além da incompetência esportiva, que campo e bola, o negócio é horroroso, o que mais me deixa pé da vida é que eles não aparecem, eles não falam. Olha aí, cara, teve acusação que a CBF foi atrás do Lamáquia para impedir. Cara, toda hora pipoca alguma coisa e eles ficam quietos. Ô Pedrinho, esse assunto você tem que vir a público falar, dar seu parecer, para não ficar gerando, né, situações, falas, fake news, palavras. Cara, você pode esclarecer isso. Você pode chegar aqui e acabar com essa história. Você pode chegar aqui e falar o seguinte, olha, é isso, 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 não tem nada. Ah, beleza, eu não quero falar, é o seu direito, mas é direito da torcida do Vasco também saber algo. Porque se isso é verdade, se tem alguma coisa, isso é grave. Agora, se não tem nada, é só falar. Se não tem nada, é só falar. Então é isso que a gente cobra. Nós estamos num período que, olha lá, está acontecendo negociação da SAF com a Lamáquia, a gente só fica sabendo especulações. Diretoria, presidente não fala nada. E quando ele era presidente do associativo, ele veio ao público falar que ele não podia falar, que ele era impedido pela 777. Agora ele pode e não fala. Agora ele pode e não fala. E o cara era um comunicador, cara. Ele era um comentarista na parte de comunicação. E a comunicação do Vasco é ridícula. Ridícula. Pedrinho falava muito da 777 sobre comunicação, mas está fazendo pior. Quando foi a última entrevista dele? Se eu não me engano, Jays, a última entrevista dele fez 1 ano agora, em junho. Foi em junho do ano passado. Cara, quantas histórias saíram aí nesse período que precisam do esclarecimento dele e não tem. Nós não temos o esclarecimento dele. Cara, vem a público, marca uma coletiva, cara. Fala da negociação com a SAF, da venda. Fala o que se pode falar. Fala da saída do Renato Gaúcho. Fala da procura do novo técnico. Fala dos investimentos. Fala do potencial construtivo. Fala da reforma de São Januário. Fala de coisas, Pedrinho, que você já falou e parou de falar. Fala de coisas que o vascaíno precisa ouvir. Porque uma coisa é ouvir um monte de canal, um monte de imprensa, um monte de mídia falando um monte de coisa. Outra coisa é ouvir de você, presidente. Outra coisa é ouvir de quem está lá dentro. Outra coisa é trazer informação correta de quem está lá dentro. Porque são muitas especulações. Porque vai chegar um técnico, aí alguém, né, ou o Admar Lopes, alguém vai chegar e falar, não, a gente nunca teve negociação com o Vasco Matos, a gente nunca teve negociação com o Crespo, a gente nunca teve negociação com o Beccacese. E aí quem sai de mentiroso é quem está trazendo as informações que correm. Porque tem pessoas dentro do Vasco que passam informações. Tem fontes dentro do Vasco que passam informações. E aí depois o mentiroso é quem fala aqui. Porque falar depois que não tentou, que não fez, é mole. Você tem a Vasco TV para se pronunciar, não quer dar entrevista para as pessoas, vai lá, fala na TV do clube. Traz um resumo aí do mês, fala uma vez por mês, sei lá. Agora, 1 ano, o nosso presidente não fala há 1 ano, gente. Ele reclamava da 777, falava que não podia falar, que não se comunicavam. Ele é presidente do Vasco, ex-jogador do Vasco, criado em São Januário, e não fala. Por que o Pedrinho não fala, gente? Ele precisa falar. O Pedrinho precisa falar. O Pedrinho precisa vir ao público e falar. Respeito ao torcedor vascaíno.
a torcedora vascaína, a quem ama esse imenso clube, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então o Pedrinho precisa se comunicar. Então esse assunto que eu trouxe aqui do Zé do Táxi, para mim, cara, eu não sei, não vou entrar profundo nesse assunto, porque eu não sei. Mas, minimamente, é algo muito grave para o nosso presidente ficar quieto e se manifestar nos corredores de São Januário, falando que não vai se manifestar sobre essa acusação. Teria que se manifestar sim, teria que falar que é mentira, teria que provar, teria que falar. Assim como teria que falar da negociação da SAF, assim como teria que falar de outras coisas que acontecem no Vasco, e ele não fala. Só que a incompetência dessa diretoria para contratar um treinador, para fazer as coisas agir rapidamente, porque o Vasco precisa de urgência. Ou a gente é líder do Brasileiro, ou a gente classificou em primeiro na Sul-Americana e vai esperar o play-off acontecer para pegar o seu adversário depois. Ou a gente está nadando de braçada na temporada. A gente está na zona de rebaixamento. Empatamos com o time de Série C na Copa do Brasil dentro de São Januário. Ficamos em segundo, fomos para o play-off da Sul-Americana. As coisas não estão legal para ter essa demora para tudo. A gente precisa de agilidade. A gente precisa que as coisas funcionem. E vocês têm que fazer as coisas funcionar. Vocês precisam dar uma resposta. Renato Gaúcho foi demitido. Até hoje não veio um treinador. Estamos há 2 dias treinando, trabalhando no CT Moacir Barbosa. E não tem técnico. Então está na hora da gente ter uma resposta da diretoria do Vasco. Cadê o Felipe Loureiro? Cadê o Admar Lopes? Cadê o Pedrinho? Nós precisamos ouvir vocês. Precisamos ouvir o Lamarca quando o Lamarca fechar. Cadê a apresentação do Fred Luiz como CEO do Vasco, da Vasco SAF? Um comunicado oficial. Sai Carlos Amodeu e entra Fred Luiz. Ora bolas. Ele tem que falar. O novo CEO da SAF do Vasco tem que falar. O Fred Luiz tem que falar. Tem que ser apresentado. A gente quer ouvir ele falar por que ele zoou o Vasco quando ele era dirigente do Flamengo, quando ele era candidato a prefeito do Rio de Janeiro. A gente quer ouvir ele falar qual é a ligação que ele tem com o BAP. Ora, porque o BAP é o cara que quer botar o Vasco na justiça para impedir a venda do Vasco para o Marcos Faria Lamáquia. E a mídia traz que o Fred Luiz é amigo pessoal do BAP. É mentira? É verdade? Como assim? É amigo mesmo? Vamos perguntar para ele na coletiva. Olha, a sua amizade com o BAP, se tiver, não pode influenciar no seu trabalho do Vasco, já que o BAP quer colocar o Vasco na justiça para impedir a venda da SAF pela qual você agora é o CEO. Você vai ter peito para brigar com o BAP na justiça para ele não fazer isso? São perguntas que têm que ser feitas, gente. São perguntas que têm que serem feitas. E precisam serem feitas. Precisam. Urgentemente. Não estou criticando aqui, não estou batendo em ninguém. Mas a gestão Pedrinho, campo e bola esportivamente, é pífia. E o maior problema é que não se fala. Porque se fala, ameniza muita coisa. Se fala, esclarece muita coisa. Se fala, mostra a dificuldade, a gente vai entender muita coisa, porque o vascaíno é compreensivo, acima de todas as coisas. O vascaíno ama o seu clube. O vascaíno ama o Vasco. O vascaíno torce para o Vasco, independente de qualquer coisa. Então tem que se falar. Então fica aqui a minha indignação em relação a isso mais uma vez. Porque tem muita coisa acontecendo no Vasco, nesse período de Copa do Mundo, mas muita coisa. E ninguém falou nada. Ninguém se fala nada. E isso é inadmissível.